A história começa com um homem em fúria, e as pessoas correm. Ele começa a comer uma moto e todos ficam apavorados. Mas o herói número 1, All Might, surge de repente e o nocauteia com um único soco. Todos o aplaudem enquanto ele leva o homem, e conhecemos Koichi, um garoto que não consegue acreditar no quão incrível ele foi. Descobrimos que neste mundo, 80% das pessoas nascem com habilidades, as individualidades, mas isso causou caos, então a profissão de herói foi criada para restaurar a ordem. Aprendemos que os heróis são sancionados pelo governo, mas também existem os vigilantes, que agem fora da lei. Koichi percebe que está atrasado para a aula, então sai correndo, mas acaba esbarrando em uns bandidos. O líder diz que ele derramou a bebida, então Koichi se curva e pede desculpas na hora, e todos o acham patético. O líder vai chutá-lo, mas ele desliza para longe de repente. Descobrimos que ele é universitário e tem a individualidade deslizar e planar, que o permite deslizar em superfícies com 3 pontos de contato, mas ele só vai tão rápido quanto uma bicicleta, e as pessoas o acham estranho quando ele está no chão. Mais tarde, vemos uma garota chamada Pop Step cantando para seus fãs, e todos curtem a apresentação, mas Koichi acha que não há nada de especial nas músicas dela. Ele pensa que o sorriso dela a destaca enquanto ela pula, e que deve ser legal ter uma individualidade de pulo. Mas ele percebe que está atrasado para o trabalho, então desliza, notando que a vida é injusta. As pessoas ficam chocadas enquanto ele passa, mas ele atinge uma poça, o que o faz cair. Ele começa a trabalhar numa loja de conveniência e vê os bandidos que encontrou antes. Eles o chamam de barata e o espancam. Depois disso, vemos que Koichi está bravo, achando que a polícia falhou e que os bandidos merecem ser presos. Então ele decide virar vigilante para desabafar. Ele desliza pela cidade procurando seu alvo, mas vê uma mulher derrubar o celular e o pega para ela. Ele ajuda a todos nas tarefas diárias e até joga o lixo fora, então começam a chamá-lo de o cara legal, e ele acha incrível ajudar as pessoas. Ele vai para um beco onde lhe dão uma bebida e percebe que é a Pop. Ela sabe que ele tem recolhido o lixo de todo mundo, mas não consegue lembrar o nome dele e o chama de o cara barata. Ela acha o moletom dele sem graça, perguntando se ele está tentando fazer cosplay de All Might. Então ele explica que só tenta fazer o bem a todos. Ela pensa que ele sabe seu lugar na vida, então começa a provocá-lo, mas ele diz para ela não se empolgar com a atuação. Então ela fica brava e se prepara para estapeá-lo, mas acaba acertando os bandidos. Então eles decidem dar uma lição nela e começam a zombar da roupa dela, porque a faz parecer uma pervertida. Eles acham a pintura facial dela horrível, e ela explica que a usa para esconder o rosto do público, mas eles decidem postar o rosto dela online. Koichi manda pararem, mas eles o mandam sumir, e ele tem medo deles, então se prepara para ir embora. Mas ela grita por ajuda, então ele percebe que precisa salvá-la. Ele sabe que não é bom de briga, então usa sua individualidade para um ataque surpresa, mas não funciona, e ele é apenas jogado para longe. O líder se lembra dele e percebe que ele está tentando agir como um herói, então o chuta, dizendo que vai destruí-lo junto com a loja de conveniência. Koichi se pergunta por que fariam isso. Então o homem explica que é porque ele o deixou com raiva. Pop ameaça chamar a polícia, mas eles dizem para ela chamar o All Might. E o líder se prepara para esfaquear Koichi, mas um homem de repente cai e ele nota que All Might não virá, mas ele está ali para salvar o dia. O líder pensa que ele é só um velho, mas ele o soca pra longe, e todos se perguntam quem ele é. Então ele se apresenta como Knuckle Duster, e diz que é especialista em combater o crime. Ele nocauteia um dos bandidos e verifica a língua, mas percebe que não é seu alvo. Ele derruba o outro bandido e nota que a língua dele também parece normal. E Koichi tenta sair, mas Knuckle Duster diz que pode fazer dele um herói. Koichi nota que não está interessado, mas Knuckle Duster sabe que ele está mentindo, porque quer ser como All Might. Ele pensa que não tem o que é preciso para ser um herói profissional, porque sua individualidade é sem graça. Mas Knuckle Duster diz que não importa, porque individualidades poderosas e ter uma licença de herói não tem nada a ver com a verdadeira justiça, dizendo que a única coisa que importa é que eles ajam. Então Koichi percebe que ele não tem licença, e o líder faz Pop de refém. Koichi pensa no que Knuckle Duster lhe disse e derruba o líder. Então Knuckle Duster o elogia e nocauteia o líder. Ele percebe que o líder não é seu alvo, mas decide verificar a identidade dele por precaução, e se oferece para ensinar Koichi a ser um herói. Mas ele o recusa, porque acha Knuckle Duster insano. Eles vão para a casa de Koichi, e Knuckle Duster verifica a identidade dele, mas Koichi diz para ele parar de mexer nas coisas dele.
Ele quer que Koichi seja seu aprendiz, mas Koichi recusa, dizendo para ele sair de sua casa. Mas Knuckle Duster vê cerveja na geladeira e decide pegá-la para si, enquanto Koichi percebe que ele não está o ouvindo. Vemos os bandidos se afastando enquanto o líder nota que quer se vingar e um homem aparece na frente deles dizendo que pode ajudar. Então eles pegam uma droga dele e seus corpos se transformam de repente, mas isso os deixa insanos. Voltamos a Knuckle Duster, que revela estar procurando uma droga perigosa chamada Trigger, que aumenta as individualidades do usuário, mas enfraquece seu senso de razão. Ela transforma pessoas em vilões, e ele acha que devem se livrar dela, porque causará caos na cidade. Koichi acha que deveriam deixar os heróis e a polícia lidarem com isso, mas Knuckle Duster explica que isso fará vilões aparecerem do nada, e as autoridades não conseguirão responder a tempo. Ele acha que deveriam parar indivíduos suspeitos e verificar suas línguas, revelando que Trigger faz a língua do usuário ficar preta. Ele sugere espancar as pessoas com línguas pretas para que possam encontrar o traficante e parar a circulação da droga. Koichi pensa que ele está brincando, mas percebe que ele está falando sério, enquanto ele começa a perseguir pessoas que acha suspeitas. Pop pergunta o que está acontecendo, então Koichi a informa. E ela pergunta por que ele está ajudando Knuckle Duster. Então ele explica que está ali para impedi-lo, porque que Knuckle Duster vai espancar todo mundo se estiver sozinho. Ele nota que só vai socar os que parecem suspeitos, mas ela diz para ele usar a cabeça e sugere procurar criminosos online antes de perguntar às pessoas sobre eles. Koichi acha o plano dela brilhante, mas Knuckle Duster se aproxima de outro homem. Então Koichi tenta impedi-lo, mas ele diz ao homem para mostrar a língua. Ele derruba a maleta e vemos que está cheia de brinquedos, mas Knuckle Duster ainda o acha suspeito, então decide nocauteá-lo. Mas um pano o para de repente e um homem chamado Eraserhead chega, perguntando se ele é um dos vilões instantâneos que tem aparecido ultimamente. Ele reconhece Eraserhead como um herói, então Koichi e Pop surtam, achando que estão sendo tratados como vilões. Knuckle Duster avança, mas Eraserhead o para e o chuta para longe. Ele aguenta o golpe e se recupera imediatamente, então pensa que Knuckle Duster tem uma individualidade que aumenta sua durabilidade. Então ele usa sua individualidade para apagá-la e acerta outro chute. Mas Knuckle Duster o agarra, então ele percebe que a força de Knuckle Duster não vem de uma individualidade. Eles continuam lutando e o homem foge, mas Pop de repente o reconhece, porque ele sempre aparece nas fotos onde vilões instantâneos surgem. Ela acha que ele sabe de algo, então o persegue e Koichi pede para ele mostrar a língua, mas os bandidos aparecem de repente dizendo que tem contas a acertar. Eraserhead para de lutar, então Knuckle Duster pergunta se ele está cansado. Mas ele se desculpa pelo mal entendido, percebendo que Knuckle Duster não é um vilão, já que não tem individualidade, então não tem motivo para capturá-lo. Ele nota que não pode acusá-lo de nada, mas ainda o acha suspeito, então decide denunciá-lo à polícia, mas de repente houve uma comoção. Vemos os bandidos perseguindo Koichi e o líder se transforma numa bola de espinhos que Koichi mal desvia, mas ele percebe que está cercado, mas Knuckle Duster vem em seu resgate. Ele pergunta a Koichi sobre Pop, e ele revela que ela está perseguindo o homem suspeito, então eles começam a procurá-la. O líder se levanta, mas Eraserhead o imobiliza, reconhecendo-o como um vilão. Pop manda o homem parar, mas um dos bandidos a ataca e ela se choca contra o homem. Ele derruba os brinquedos, mas pega um deles e o usa para injetar Trigger em seu corpo, fazendo-o se transformar numa criatura gigante. Todos entram em pânico ao vê-lo, mas ele agarra Pop e o bandido e começa a brincar com eles. Knuckle Duster o chuta no rosto, fazendo-o perder o equilíbrio e ele solta Pop, que começa a cair no chão. Mas Koichi percebe que ela está em apuros, porque sabe que a individualidade dela a permite pular apenas se o pé tocar em algo. Então ele corre para alcançá-la, e aprendemos que ele decidiu ajudar Knuckle Duster porque sempre quis ser um herói. Ele sabe que não tem o que é preciso para ser um profissional, porque sua individualidade é patética, mas ainda quer poder ajudar as pessoas. Ele a agarra e diz para ela pular, mas entra em pânico ao começar a cair. O gigante tenta agarrá-lo, mas Koichi faz contato com a mão dele e a usa para ativar sua individualidade, permitindo-lhe pular para uma pilha de lixo. O gigante está prestes a esmagá-lo, mas Eraserhead ativa sua individualidade, o que faz o homem perder seus poderes, e ele o captura. A polícia chega, então Knuckle Duster se afasta e Eraserhead o agradece pela ajuda. Ele nota que é apenas um cidadão com boas intenções, mas Eraserhead nota que vigilantes como ele também são perigosos. Ele explica que pode fazer coisas que heróis profissionais não podem, dizendo que podem derrotar vilões antes que causem qualquer dano. Mas Eraserhead diz que é crime atacar pessoas que não fizeram nada.
Ele diz a Eraserhead que não pode prendê-lo porque ainda não cometeu um crime, e diz a Knuckle Duster que ele tem uma atitude ruim, mas ele não parece se importar. Vemos Koichi com Pop que pergunta se ele está bem, então ele diz que está cansado, porque tentou agir como um herói, mesmo não sendo feito para isso. Ela o acha irritante, porque não sabe se ele está tentando dar desculpas ou ser humilde, e ela diz que queria agradecê-lo. Knuckle Duster o elogia por copiar seu estilo e cair numa pilha de lixo, mas diz a Koichi que ele ainda tem muito a aprender. Ele nota que não quer ser aprendiz de Knuckle Duster, mas ele sabe que Koichi está mentindo, porque o chamou de mestre. Ele explica que foi só um deslize, mas Knuckle Duster sabe que isso revela seus verdadeiros sentimentos, então ele diz para ele encarar a verdade. Vemos Pop enquanto ela observa dois estudantes do ensino médio brigando, e ela relata que eles estão usando suas individualidades, então Koichi diz que está a caminho. Aprendemos que Knuckle Duster lhe deu equipamento de proteção para que ele pudesse aumentar sua velocidade sem se preocupar em se machucar. Ele alcança os estudantes e diz para pararem de brigar, mas perde o equilíbrio e se choca contra outra pilha de lixo. Eles perguntam o que ele está fazendo ali, e ele se lembra que Knuckle Duster lhe disse para mudar de nome, porque cara legal não soa intimidante. Ele diz que é o Crawler, mas eles sabem que todo mundo o chama de o cara legal. Então ele explica que mudou e os ensina a pronunciar seu nome, mas eles o acham irritante. Então um deles usa sua visão a laser para derrubá-lo e começam a espancá-lo. Mas Knuckle Duster chega de repente e ameaça espancá-los, então Koichi o impede, dizendo que ele não precisa lutar com eles. Ele nota que se sente incrível quando soca pessoas, mas Koichi diz que não é a coisa certa a fazer, e os estudantes acham que eles são ridículos. Pop se aproxima deles, e eles a reconhecem na hora, então ela lhes dá um autógrafo. Ela diz aos amigos que não pretendem lutar com os estudantes, porque não são pessoas ruins, mas de repente ouvem uma comoção quando um vilão invencível aparece. Ele quebra a parede e arremessa um bebê. Então Koichi usa sua individualidade para salvá-lo enquanto Knuckle Duster soca o vilão, mas não tem efeito e o vilão o arremessa para longe. Ele menciona que ninguém pode machucá-lo e mostra a língua, então todos percebem que ele está sob efeito de Trigger. Knuckle Duster e Koichi avançam, mas o vilão diz que eles não têm chance. Ele chuta Koichi para longe e Knuckle Duster aparece atrás do vilão, sabendo que ele ainda não dominou sua individualidade, já que a adquiriu há pouco tempo. Koichi ajuda Knuckle Duster a derrubá-lo e ele o espanca brutalmente até que ele finalmente retorne à sua forma original. Knuckle Duster diz a Koichi para tirar uma foto dele, mas o rosto dele está uma bagunça sangrenta, então não conseguem dizer como ele é. A mãe do bebê os agradece por salvá-lo, e eles imobilizam o vilão enquanto Pop diz aos estudantes que Trigger faz a língua do usuário ficar preta. Ela diz para contatá-la se algo acontecer, mas todos ouvem a polícia se aproximando, então ela pula para longe, dizendo aos estudantes para assistirem à sua próxima apresentação. Eles perguntam a Koichi sobre seu grupo, então ele diz que são novos heróis, e eles saem antes que a polícia chegue. Um detetive investiga o incidente, e um policial lhe fala sobre os poderes do vilão, pensando que podem identificá-lo se verificarem o registro de individualidades. Mas o detetive sabe que não o encontrarão lá porque ele tomou Trigger para aprimorar sua individualidade e se tornou um vilão instantâneo. O oficial acha que não importa, já que derrotaram o vilão, mas o detetive os considera criminosos porque estão agindo fora da lei. Vemos Pop na casa de Koichi e ela diz que todo mundo está falando sobre o incidente. Então ele pergunta o que acham dos novos heróis, mas ela revela que o chamam de O Squalor, e ele não consegue acreditar que não acertaram o nome dele. Vemos Koichi assistindo a uma palestra sobre heróis profissionais, e ele pensa em como sempre quis ser um deles. Então ele decidiu ajudar as pessoas como vigilante, mas não está ganhando dinheiro fazendo isso, então precisa manter o emprego para sobreviver. Enquanto volta para casa, ele entra num beco e usa sua individualidade para alcançar o topo. Ele volta para casa, mas fica surpreso ao ver um estranho que se acomodou. Koichi pergunta se ele é um ladrão, mas ele revela que é Knuckle Duster, e Koichi se pergunta como ele entrou, porque a porta estava trancada. Então ele revela que usou a janela, e Koichi percebe que ele invadiu. A campainha toca de repente, e ele vê uma garota lá fora, mas não a reconhece, então pergunta quem ela é. Ela passa correndo por ele e se maquia, então ele percebe que é a Pop. Ele conserta a janela e Knuckle Duster revela que seu trabalho da tarde terminou cedo, então ele decidiu fazer uma pausa até a noite. Koichi não consegue acreditar que ele tem um emprego, e Pop menciona que precisa se preparar para sua apresentação ao vivo, dizendo para ele não espiar enquanto ela troca de roupa. Mas ela pergunta a Knuckle Duster por que o casaco dele está do lado dela, dizendo que tudo atrás da cortina é território dela. Mas Koichi os lembra que estão na casa dele.
Ele diz que precisa ir trabalhar e eles se despedem, mas ele fica triste porque eles já invadiram a casa dele. Vemos Koichi na loja de conveniência, onde ele pensa sobre sua vida, achando que não é nada como a vida de estudante que sempre sonhou. Ele nota que não tem amigos na universidade, e seu chefe de repente grita para ele se concentrar. Pop se apresenta para seus fãs, e vemos que os estudantes do ensino médio estão lá para apoiá-las. Ela diz para entrarem na fila se quiserem apertar a mão dela, e um fã chamado Taro tenta se aproximar, mas outro fã o soca para longe. O estudante Namimaru diz para ele não furar a fila, e o outro, Ichinoku, nota que Pop é fofa. Então ele consegue entender por que todo mundo quer apertar a mão dela, mas ele explica que precisam ter moderação, porque ela pode chorar se começarem a agir de forma egoísta. Mas ele menciona que vai converter suas emoções ardentes para criar uma explosão de amor, e ele cria um pilar de luz para ela. Ela o agradece por apoiá-la, mas Namimaru pergunta por que ele está tentando se destacar sozinho, e Taro manda eles calarem a boca. Vemos que a língua dele está preta, e ele injeta Trigger em seu corpo, fazendo-o se transformar numa enguia gigante. Ele começa a cobrir todo mundo com gosma e Pop entra em pânico enquanto ele se aproxima dela. Enquanto Koichi termina seu turno, ele vê Taro perseguindo Pop enquanto ela pula pela cidade. Ele pergunta aos estudantes o que aconteceu, mas eles apenas chamam o Squallor e surtam ao ver Knuckle Duster. Ele sabe que não será fácil parar Taro, então ele elabora um plano, dizendo a Koichi que usarão um movimento de pinça. Taro continua a perseguir Pop, mas Koichi de repente o agarra, e Knuckle Duster se prepara para acabar com ele. Mas a gosma faz seu punho escorregar, e ele cai junto com Koichi. Eles se perguntam como podem parar Taro, mas vem um restaurante e elaboram um plano. Pop se esconde num beco e Taro começa a procurá-la, mas ela de repente o cumprimenta e menciona que está pronta para apertar a mão dele. Aprendemos que Koichi disse para ela fazer isso porque ele acha que vai acalmar Taro, e ela aperta a mão dele, mas ele de repente se enrola nela e se prepara para beijá-la. Koichi joga farinha sobre eles e Knuckle Duster nota que isso vai absorver a gosma, então Taro não poderá usá-la para escapar. Knuckle Duster o espanca, mas eles percebem que os policiais estão se aproximando, então decidem ir embora. Pop termina de tomar banho e diz a Koichi para trocar o shampoo, porque o cabelo dele vai ficar danificado. Knuckle Duster nota que está ficando sem cerveja, e ela diz para ele parar de andar sem roupa, mas ele a lembra que eles não estão no território dela. Ela começa a reclamar do comportamento dele, dizendo que ele não tem modos, mas ele apenas a chama de bebê. Koichi sai para pendurar as roupas e nota que ele não está vivendo a vida de estudante que sempre sonhou, mas ele acha que sua vida não é tão ruim. Na sede da polícia, os detetives investigam os vilões instantâneos que têm aparecido. Um deles, chamado Tsukati, nota que os vilões usaram Trigger e a maioria deles apareceu no distrito de Narahata. O outro detetive, Tanuma, se pergunta se podem rastrear a droga até sua origem, mas Tsukati explica que os vilões instantâneos não conhecem a pessoa que a deu a eles. Tanuma não consegue acreditar que estão entregando de graça, porque a droga é cara, então ele acha que o objetivo do traficante é perturbar a ordem pública. Voltamos a Koichi enquanto Pop lhe diz que os estudantes do ensino médio ficaram amigos de Taro. Então Koichi percebe que ele foi solto, e Pop explica que ele não pretendia causar dano, revelando que ele foi apenas enganado para usar Trigger. Ela nota que ele está disposto a dizer a ela como conseguiu a droga, e Koichi acha que finalmente terão uma pista, então ele se prepara para contar a Knuckle Duster sobre isso. Então Koichi percebe que ele foi solto, e Pop explica que ele não pretendia causar dano, revelando que ele foi apenas enganado para usar Trigger. Ela nota que ele está disposto a dizer a ela como conseguiu a droga, e Koichi acha que finalmente terão uma pista, então ele se prepara para contar a Knuckle Duster sobre isso. Mas ela o detém, avisando que o Knuckle Duster talvez bata no Teru, então o Koichi decide não o envolver nisso. Eles vão até Teru e seus amigos, mas a Pop tem dificuldade em acompanhar o Koichi, dizendo que os sapatos dela são só para pular. Então ele pede para ela segurar no braço dele, mas ela se preocupa que as pessoas possam entender errado. Ele lembra que ela nem é uma celebridade de verdade, mas uma garota chamada Kim aparece e reconhece a Pop perguntando se podem tirar uma foto juntas. Koichi tira a foto e a Kim pergunta se ele é o namorado da Pop, então ele diz que não é o caso, mas ela se pergunta por que ele nega tão rápido. A Pop explica que ele é o servo dela, e a Kim agradece pela foto. Pop encontra Ichinoku e pergunta sobre Namamaru, então Ichinoku revela que ele está comprando produtos de fã com Taro. Ele a convida para conversar no café, mas eles percebem que Knuckle Duster já está lá, e ele os chama para se juntarem a ele. Ken olha a foto com a Pop, mas as amigas nem a reconhecem, perguntando como a Ken a conhece. Mas de repente aparece uma abelha e ela diz às amigas que precisa ir trabalhar, então elas acham que ela é uma esquisita.
Ela vai para um beco e descobrimos que ela é, na verdade, uma vilã, que usa sua individualidade para controlar abelhas que injetam trigger nas pessoas. Ela as usa para atacar civis que viram vilões instantâneos, causando pânico geral, e Namamaru se separa de Taro. Koichi ouve a confusão e se pergunta se houve um acidente, mas Knuckle vê uma abelha e sai correndo. Pop revela que vários vilões apareceram nas ruas, mas os heróis profissionais chegam de repente e controlam a situação facilmente. Enquanto isso, Knuckle pega uma abelha e se aproxima de Namamaru, perguntando se ele conhece a pessoa que controla as abelhas. Ele a esmaga e Kim percebe que uma de suas abelhas foi morta. Taro pergunta se ela está bem, então ela diz que está e o leva embora. Vemos um grupo de vilões aterrorizando garotas na cidade, mas Knuckle aparece de repente e os espanca. Koichi percebe que eles não são usuários de Trigger porque suas línguas estão pretas, e ele se lembra de Namamaru mencionando que Knuckle procura um martelo de batida. No dia seguinte, Knuckle ensina Koichi a lutar, mas ele pergunta por que Knuckle tem agido estranho, pensando se é por causa do martelo. Mas ele acerta Koichi, que menciona que nunca será um bom lutador, então ele acha que deveriam parar de treinar. Mas Knuckle lhe dá as luvas e começa a socá-lo com uma força incrível. Ele é arremessado, e Pop diz a Knuckle para se conter, porque Koichi não é tão forte quanto ele. Mas ele observa que Knuckle sempre se contém, dizendo que nunca mata seus oponentes, mas Pop ainda o acha um selvagem. Vemos Kenny andando pela cidade enquanto seu chefe diz que ela exagerou no último incidente, injetando o Trigger em civis aleatórios. Ele observa que a droga é valiosa, mas ela não se importa, dizendo que ele ainda tem os dados. Ele diz que o efeito da droga depende do estado mental do usuário, então a manda procurar alguém com energia explosiva no coração. À noite, King fala com um morador de rua e pensa que ele é a escolha perfeita, pois é completamente insano. Ela diz para ele destruir a sociedade e o injeta com a droga, fazendo o Bull se transformar num bruto. De repente, há uma explosão, e Koichi entra em pânico ao ver o bruto. Ele avança contra Koichi, que usa sua individualidade para escapar e diz a Pop para evacuar os civis. Ela menciona que um vilão apareceu, então todos correm por suas vidas. Mas um homem fica encurralado, então Koichi o salva, mas o bruto o persegue. Knuckle de repente chuta o bruto para longe, mas ele se recupera imediatamente e esmaga o chão. Knuckle nota que o poder do bruto se moveu para o punho no momento do ataque e ele está confiante de que pode derrotá-lo com os punhos. O bruto avança e Knuckle o enfrenta de frente, mas Koichi se preocupa porque Knuckle está sendo atingido. O bruto concentra o poder no punho, mas Knuckle desvia do ataque e desfere um golpe devastador, que consegue nocauteá-lo. Ele explica que estava esperando o bruto fazer isso para poder atacá-lo enquanto seu corpo estava vulnerável. Mas ele admite que teve dificuldades contra ele, pensando que era um oponente digno. No dia seguinte, Knuckle continua a treinar com Koichi, mas acidentalmente o acerta na cabeça. Então Pop cuida dele, mas ele fica feliz que seu mestre esteja de volta ao normal. Vemos Kim num restaurante onde ela diz ao chefe que o Knuckle está atrapalhando, mas o chefe explica que vigilantes são úteis porque podem usá-los para coletar dados sem envolver as autoridades. Um homem de repente se aproxima dela e descobrimos que ela o estava esperando, dizendo que ele parece ainda melhor pessoalmente. Ela diz que deveriam pular as apresentações e ela sai com ele. Vemos um vilão correndo pela cidade enquanto um caminhão o persegue. Conhecemos o herói, Endymion, enquanto ele veste sua armadura e pula do caminhão. Ele usa seus propulsores para acelerar e persegue o vilão, dizendo para ele diminuir a velocidade. Mas ele não coopera, então Endymion se prepara para derrubá-lo. Mas o vilão desvia e o chuta para longe. Ele consegue escapar e Endymion bate numa parede, mas sobrevive graças aos seus airbags. Vemos Koichi praticando com sua individualidade e ele nota que não pode ir muito rápido porque será mais difícil para ele parar. Ele vê um homem correndo e acelera para ultrapassá-lo, mas se pergunta como pode parar seu impulso. Ele fica chocado quando o homem o alcança e está prestes a bater, mas o homem o salva, dizendo para ele ter cuidado. O homem se desculpa por assustá-lo e se apresenta como Endymion. Koichi não consegue acreditar e revela que é um grande fã, mas Endymion sabe que ele ainda não dominou sua individualidade. Ele pergunta a Koichi como funciona, então ele revela que pode usá-la para se mover em todas as direções e até mesmo girar. Endymion diz que sua individualidade é útil, revelando que ele não é bom em fazer curvas fechadas, e ele nota que seu irmão mais novo nem consegue virar enquanto usa sua individualidade. Mas Koichi revela que perde o controle quando aumenta a velocidade porque não tem freios.
Ele revela que sempre usa os pés para parar seu movimento, mas ele bate quando há muito impulso. Endymion lembra que ele pode usar sua individualidade para se mover para trás, então ele deve se imaginar acelerando na direção oposta para parar o impulso. Então ele tenta, e fica impressionado que funciona, mas ele acha que sua individualidade é inútil, mesmo que ele possa melhorar sua velocidade. Mas Endymion diz que não é verdade, porque pessoas em desastres precisam de heróis para salvá-las o mais rápido possível. Ele acredita que o mais importante para um herói é salvar pessoas com pressa para que possam pegar suas mãos e fazê-las se sentir seguras. Ele convida Koichi para se juntar à sua agência depois que se formar, mas ele nota que não tem licença de herói. Então Endymion diz que ele pode trabalhar como membro de apoio e usar sua individualidade para ajudar as pessoas. Endymion revela que a política de sua equipe é colocar pessoas com a individualidade certa no lugar perfeito para que possam lutar como um time, unindo seus poderes. Ele dá a Koichi seu cartão de visitas, dizendo para ligar quando decidir, e ele sai correndo. Naquela noite, vemos Endymion perseguindo o vilão em fuga mais uma vez e descobrimos que ele ordenou que seus subordinados removessem seus airbags. O vilão percebe que ele está pronto para arriscar a vida, mas Endymion o alcança e revela que está disposto a confiar sua vida aos amigos. Ele sobrevive ao acidente, mas o vilão se preocupa que ele não consiga, então ele começa a voar, e Endymion percebe que sua individualidade o permite virar um morcego. Ele ordena que sua equipe pegue o vilão, mas ele o supera facilmente, e Endymion percebe que ele está prestes a escapar. O vilão pensa que é imparável, mas Koichi de repente o derruba, e Knuckle Duster o finaliza. Endymion vê o vilão amarrado, então ele se pergunta quem o derrubou. O grupo de Knuckle Duster aparece acima deles, revelando que eles conseguiram prever os movimentos do vilão porque conhecem bem a área. Koichi revela seu rosto e menciona que o grupo deles é chamado de Knuckle Duster no Crawler, mas Pop nota que ela não tem nada a ver com eles. No dia seguinte, Endymion agradece Koichi pela ajuda e pergunta se ele é o Crawler. Mas ele se faz de desentendido, então Endymion pede para ele dizer ao Crawler que ele teve uma boa corrida. Mas ele pede seu cartão de visitas de volta, e Koichi não consegue acreditar, então ele menciona como acha que Koichi já encontrou o lugar perfeito para ele. Vemos Koichi com seus colegas e eles pensam em encontrar um lugar para tomar chá, então ele diz que a casa dele é perto, mas quando percebem que é no topo de um prédio abandonado, eles o acham estranho e decidem ir embora. No dia seguinte, Koichi vai para a escola e percebe que todos estão falando dele, achando que ele é perigoso, então decidem ficar longe. Depois da aula, Koichi pensa em como estragou sua estreia na faculdade, mas Pop começa a discutir com Knuckle Duster de novo, e ele pensa que a festa nunca acaba na casa dele. Depois de alguns meses, Pop vai à casa de Koichi e pega um pudim da geladeira dele. Ela começa a comer e pergunta o que ele está fazendo, então ele revela que está consertando seu moletom danificado. Ela sugere substituí-lo, mas ele nota que quer ficar com ele porque é um produto oficial do All Might. Ele diz que estava guardando o pudim que ela está comendo, mas ela menciona que ele não tem o nome dele. Ele nota que não é grande coisa, e como ela nunca desiste de uma briga, então ela fica chateada, mas ele apenas diz que vai comprar comida para ela da próxima vez. Ela menciona que o moletom dele está horrível, mas ele diz que não é verdade, e ela percebe que ele está bravo com ela. Ele mostra a coleção, dizendo que tem todos os moletons de edição limitada, exceto a edição da Era de Prata de 5 anos atrás. Ele revela que deu para alguém e explica que levava a sério o desejo de ser herói quando estava no ensino médio. Num flashback, descobrimos que Koichi se inscreveu para o exame de admissão para entrar no curso de heróis. Mas na manhã do teste, ele viu um menino se afogando no rio. Então ele pulou para salvá-lo, mas percebeu que o menino não estava realmente em perigo porque a água não era muito funda. Os curiosos os ajudam a se secar, e uma mulher traz o moletom dele, mas ele o dá ao menino e corre para fazer o teste. Voltamos ao presente enquanto Koichi revela que chegou tarde demais para fazer o exame, e ele se pergunta o que teria acontecido se não tivesse pulado para salvar o menino. Descobrimos que ele viu um herói sendo entrevistado e ele revelou que alguém o salvou quando era menino. Então Koichi pensa que ele foi o menino que salvou e fica feliz que ele virou um herói. Mas Pop o chama de idiota, dizendo que ele jogou fora o futuro dele. Ela de repente o deixa, então ele se pergunta o que há de errado com ela e ela vai para casa enquanto pensa no que ele disse. Descobrimos que ela é a criança que ele salvou e ela não consegue acreditar que ele pensou que ela era um menino. Ela se lembra que tentou pular o rio, mas perdeu o equilíbrio por causa de uma poça e caiu na água. Ela nunca se esqueceu de Koichi e sempre quis agradecê-lo por tudo que ele fez por ela, porque se sente culpada por estragar o exame dele.
Ela compra pudim para ele e o visita mais uma vez, dizendo que quer conversar sobre algo. Mas ela percebe que Knuckle Duster está lá, então ela muda de ideia imediatamente. Ela come pudim com ele, e Koichi se pergunta se ela não comprou nada pra ele, então ela revela que Knuckle Duster está comendo a parte dele. Ele percebe que ela trouxe uma bolsa, mas ela diz pra ele não tocar e decide ir embora imediatamente. Pop pensa em como Knuckle Duster estragou tudo, e descobrimos que ela estava tentando devolver o moletom dele. Ela o veste e se lembra de como ele não gosta de jogar fora seus moletons, perguntando por que ele é tão apegado a eles. Um homem chamado Akira é liberado da delegacia, e descobrimos que ele foi interrogado porque usou Trigger. Perguntam como ele contata seu traficante, mas ele revela que nem conhece a pessoa que lhe deu. Naquela noite, Akira vai para um beco onde vê Kim, que lhe dá uma amostra do novo lote de Trigger. Ele se transforma em vilão novamente e todos entram em pânico ao vê-lo. Koichi corre para a cena, mas reconhece Akira como o vilão que eles derrubaram antes, perguntando por que a polícia o soltou. Então Pop explica que ele ainda não está registrado como vilão porque cometeu apenas uma ofensa relacionada à individualidade. Koichi avança e Akira o reconhece, então ele o ataca. Pop o lembra que Knuckle Duster não está com eles porque tinha algo importante para fazer. Koichi acha que não pode derrotar Akira sozinho e diz pra ela avisar a todos enquanto ele o distrai. Então ela anuncia que um vilão instantâneo apareceu, dizendo para chamarem a polícia. Akira continua a atacar Koichi, que percebe que ele está mais forte do que antes, e Kim os observa através de sua abelha. Ela anota suas observações, mas nota que quer ver Akira pessoalmente. As amigas perguntam no que ela está trabalhando, então ela revela que está escrevendo um relatório para o trabalho dela. Koichi luta para desviar dos ataques de Akira, e ele perde o equilíbrio, então ele pensa que está prestes a morrer. Mas um vigilante de repente se junta à luta e empurra Akira para trás. Ele ataca Akira com sua espada, mas percebe que não consegue cortar a pele dele, e eles ouvem os policiais se aproximando, então Akira foge. Koichi agradece ao vigilante por salvá-lo e pergunta quem ele é. Então ele revela que se chama Stendhal, dizendo que eles se encontrarão novamente. No dia seguinte, Koichi fala sobre como Stendhal lutou contra Akira e Pop de repente recebe uma mensagem dos alunos do ensino médio dizendo que eles têm um colega de escola notório que quer conhecê-la. Koichi está animado para conhecê-lo porque ele acha que o garoto também é um vigilante. Knuckle Duster menciona que ele pode ser perigoso, mas Pop diz para ele não se meter. Pop e Koichi vão a um restaurante, mas vem o líder dos bandidos, percebendo que é ele quem queria encontrá-los. Eles surtam e ele pergunta quem eles pensam que ele é, então Pop diz que ele é uma pessoa terrível. Ele percebe que eles não vão ouvi-lo, então ele vai embora, mas Koichi se pergunta sobre o que ele queria conversar. Enquanto isso, vemos Akira correndo num beco quando ele é atacado por facas arremessadas. Uma delas atinge seu olho e ele grita de dor, então Stendhal percebe que sua individualidade não afeta seus olhos. Ele sabe que Akira é vulnerável quando perde o foco, então ele continua a atacá-lo dizendo que ele carece de convicção. Stendhal nota que empunhar poder sem convicção é um crime, chamando Akira de criminoso, e ele corta a cabeça dele. Ken observa Stendhal, pensando que ele é uma pessoa interessante, e ele olha para seu próximo alvo. Mas vemos que é o líder dos bandidos. Num flashback de alguns meses antes, vemos um gangster chamado Tetsu enquanto ele diz aos amigos que as autoridades estão pedindo seus nomes porque eles estão prestes a ser incluídos na lista de vilões. Ele acha injusto que sejam tratados como vilões só porque seguem o código Yakuza. Mas seu líder, Rodia, menciona que eles não deveriam mudar o jeito que vivem. Descobrimos que são membros da gangue Abagawa, rotulada como grupo vilão, e seus tenentes têm individualidades incríveis. Mas Stendhal invade o quartel-general deles, então todos o atacam ao mesmo tempo. Mas ele pula para longe e usa sua individualidade de coagulação de sangue para impedi-los de se mover. Descobrimos que isso permite imobilizar pessoas lambendo o sangue delas, e ele os derruba num instante. Mas mais membros da gangue chegam, perguntando quem ele é, e ele acaba aniquilando a gangue inteira. Depois disso, Stendhal remove sua máscara e explica que voltou a ser um cara comum, dizendo a Kim que Stendhal é a persona que ele criou para massacrar criminosos. Descobrimos que ela lhe deu as amostras de sangue dos membros da gangue que ela roubou enquanto eles faziam seus exames regulares. Mas ela pergunta se pode nomear o próximo alvo dele, e ele diz pra ela não abusar da sorte, porque ele a matará depois que ela parar de ser útil pra ele. Voltamos ao presente enquanto os bandidos visitam seu amigo, Rapt, que está preso no hospital desde que foi arremessado contra um prédio quando encontraram o gigante. Seu amigo Moru lhe dá um mangá pra ler, mas Rapt menciona que quer fumar e pede a Moru pra lhe dar um isqueiro.
Então ele usa sua individualidade para iniciar um fogo, mas isso aciona o alarme e a enfermeira diz que não podem fumar ali. Então eles vão para fora e Rapt revela que está prestes a ter alta porque sua individualidade de lagarto o permite se recuperar rapidamente. Moro nota que ele sobreviveu graças ao Trigger, mas ele explica que é a razão pela qual quase morreu, então ele não acha que deveria agradecer. Ambos gostaram dos poderes que lhes deu e seu líder, Soga, pergunta se ele o usaria novamente, mas ele explica que acabou no hospital por causa disso, então ele aprendeu a lição. Naquela noite, Soga encontra Kim, que lhe diz que seu grupo está em apuros porque estão sendo alvos de Stendhal, que aniquilou uma gangue Yakuza. Ela diz a Soga para trabalhar com seus amigos para derrotá-lo, mas ele não quer envolvê-los, então ele decide lutar contra Stendhal sozinho. Mas enquanto ele começa a se afastar, Stendhal aparece de repente e se prepara para lutar contra ele, enquanto Kim nota que seus amigos morrerão se ele perder. Ela mostra o Trigger que trouxe, mas ele os destrói, dizendo que não precisa deles para vencer. Mas ela menciona que ele é chato e usa sua individualidade para injetar Trigger no corpo dele, fazendo-o se transformar. Koichi o ouve gritando, então ele corre, mas fica surpreso ao ver Stendhal, percebendo que ele está prestes a lutar contra Soga. Ele diz a Koichi para se afastar e Soga lança seus espinhos nele, mas ele consegue bloquear todos. Ele corta o corpo de Soga e ele começa a sangrar enquanto Koichi percebe que Stendhal está tentando matá-lo. Então ele empurra Stendhal para longe e tenta escapar com Soga, mas Stendhal o esfaqueia na perna e ele cai no chão. Stendhal diz para ele não interferir porque Soga merece morrer, mas ele usa sua individualidade para deslizar para longe. Ele está prestes a chegar à rua principal, mas Stendhal lambe o sangue dele, fazendo-o cair, e ele percebe que não consegue se mover. Stendhal se prepara para finalizá-los, mas Knuckle Duster de repente entra no caminho dele e Stendhal o reconhece como um colega vigilante, então ele não quer lutar com ele. Ele pensa que ambos estão lutando para tornar o mundo um lugar melhor, mas Knuckle Duster explica que são diferentes porque ele é um herói pela justiça, enquanto Stendhal perdeu o rumo. Ele sabe que Stendhal quer atacar no alcance perfeito, mas está sendo cuidadoso, pois ficará exposto se errar. Então Knuckle Duster coloca um fio no chão, dizendo a Stendhal que ele será socado se o cruzar. Ele sabe que Knuckle Duster é como uma parede de ferro, então é difícil acertá-lo se ele estiver focado em contra-atacar. Mas ele avança mesmo assim, pensando que Knuckle Duster não conseguirá acertá-lo por causa de sua velocidade. Mas Knuckle Duster de repente cruza a linha e o soca para longe, destruindo sua máscara. Ele percebe que Stendhal usa uma máscara para assumir sua persona e ele pensa que pessoas como ele são perigosas porque esquecem quem são enquanto usam suas máscaras. Ele nota que suas máscaras os fazem se sentir invencíveis, mas eles ainda são humanos, então sofrem sempre que são atingidos e ele acha que usam máscaras por falta de resolução. Mas Stendhal menciona que finalmente entende e de repente ataca Knuckle Duster com suas facas, conseguindo cortar a mão dele. Ele salta para longe e observa que aqueles sem determinação são piores que vilões, pois são apenas falsos heróis. Ele lambe o sangue de Knuckle Duster, paralisando-o, mas Stendhal menciona que finalmente foi iluminado e agradece a Knuckle Duster por lhe mostrar o caminho. Ele decide poupá-lo e depois que parte, Knuckle Duster ajuda a tratar Koik. Pop chega e Knuckle Duster pede para ela cuidar de Soga, então ela começa a fazer os curativos. Koichi fica feliz que ambos sobreviveram, mas Soga se pergunta por que ele ainda sorri, já que quase morreu, então Pop diz que ele é um idiota. Vemos Stendhal pensando em sua falta de determinação e Kim não acha interessante, mas ele de repente esfaqueia o olho dela. Ele corta o próprio nariz e pensa que não precisa mais da máscara, pois seu novo visual lhe cai melhor. Mas enquanto ele se afasta, Kim se levanta e pega a faca dele, pensando que ele é um narcisista por ficar falando sozinho. Mas ela observa que não se importa, pois o acha interessante. Vemos Koichi lendo um livro no almoço quando sua veterana Makoto de repente senta ao lado dele e percebe que ele está estudando para o exame de Sociologia de Heróis. Ela sabe que o livro é difícil, então decide ajudá-lo, mas observa que todos o chamam de o esquisitão de Narahata Leste. Ele não acredita que todos ainda o achem esquisito, mas ela menciona que está procurando alguém que mora naquela área, pedindo para ele mostrar o lugar em troca de sua ajuda. Vemos Pop na casa de Koichi, mas ela o vê com Makoto, então entra em pânico e se esconde atrás do biombo. Ele pede para Makoto esperar lá fora enquanto arruma as coisas e esconde o moletom porque não quer que ela descubra que ele é o rastejador. Ele a recebe em sua casa, e ela começa a ensiná-lo sobre o assunto que cobre o atrito entre o vigilantismo e o sistema de licenciamento de heróis. Ela explica que o vigilantismo é um sistema civil de manutenção da paz que ocorre em tempos de desordem social, mas a maioria de seus membros não é absorvida por sistemas oficiais.
Ela revela que houve caos quando as pessoas adquiriram o poder das peculiaridades, então cidadãos comuns se tornaram vigilantes e usaram seus poderes para manter a paz. Leis foram aprovadas para governar o uso de peculiaridades e os vigilantes se tornaram heróis porque ganharam uma base legal para suas ações. Mas ela revela que essa é apenas a história oficial e observa que o primeiro sistema de licenciamento de heróis foi criado no estado de Rhode Island, onde 189 vigilantes se candidataram para se tornarem heróis. Mas apenas 7 deles foram aceitos e a maioria foi classificada como vilões por uso ilegal de peculiaridade. Ela observa que o verdadeiro propósito do sistema de licenciamento de heróis não é promover heróis, mas separá-los dos vilões, cujas atividades são limitadas pelas autoridades. Mas permanece um tópico controverso até hoje, pois há pessoas que pensam que viola os direitos humanos. Ela dá dicas a Koichi sobre como responder ao exame e pede para ele revisar as páginas que marcou, então ele agradece pela ajuda. Ela pergunta se ele sabe o fator decisivo que separou heróis de vilões quando a lei entrou em vigor, e ele diz que não sabe, mas ela se recusa a dar a resposta. Ela observa que não tem nada a ver com o exame, mas é o tema de seu estudo independente, que ele deve ajudá-la a completar se quiser saber a resposta. Ele concorda em ajudá-la, mas se pergunta o que ela tem em mente, então ela revela que está interessada no grupo de Knuckle Duster. Koichi perde a compostura, então ela pergunta o que há de errado, mas ele apenas diz que é perigoso se envolver com vigilantes porque eles estão sempre lutando contra vilões. Mas ela diz que ele servirá como guarda-costas dela, pedindo para ele encontrá-la no fim de semana. Depois que ela sai, Koichi observa que está numa situação difícil, então precisa encontrar um jeito de enganá-la, mas está animado para o encontro. Mas Pop pergunta por que ele está feliz e ele percebe que ela estava lá o tempo todo. Vemos Makoto trabalhando em sua casa e descobrimos que ela mora com o irmão Tsukaki, que percebe que ela está escrevendo um artigo para o estudo dela. Ela diz que está coletando dados e pergunta se ele tem alguma informação interessante sobre heróis ou vilões, mas ele explica que não tem permissão para compartilhar nada com ela. Ele a aconselha a não se aproximar de vilões por curiosidade, pois a existência deles está ligada ao crime, então ela pode se meter em encrenca, mas ela pensa que só precisa ter cuidado. Voltamos a Koichi enquanto ele estuda para o exame, mas Pop está brava porque Makoto invadiu como se fosse dona do lugar. Alguns dias depois, Koichi cria uma estratégia para lutar contra vilões com sua peculiaridade e Knuckle Duster acha impressionante, pois seu oponente terá dificuldade em acompanhar seus movimentos. Mas Pop acha patético, e Koichi observa que ela está de mau humor desde que Mikoto visitou a casa. Ele explica a situação a Knuckle Duster, que diz que não pode permitir que Mikoto descubra suas identidades secretas, pois podem se meter em encrenca. Ele considera espancá-la para silenciá-la, mas Koichi promete guardar o segredo e Knuckle Duster decide deixá-lo resolver, mas o aconselha a não misturar negócio e prazer. Koichi encontra Makoto na estação de trem e fica chocado com a aparência dela, mas vemos Pop os espionando, pensando que ela não tem nada de especial. Ela observa que conhece os lugares onde o grupo de Knuckle Duster costuma aparecer e pensa que deveriam começar coletando informações lá. Ela revela que quer saber como o público os vê e diz a Koichi que o fator que separou heróis de vilões quando a lei entrou em vigor foi o nível de popularidade deles. Ela observa que o sistema moderno de classificação de heróis é em grande parte um concurso de popularidade e quer saber se os moradores locais favorecem o grupo de Knuckle Duster, pedindo a Koichi para filmá-la enquanto ela entrevista a todos. Ela pergunta a Mamaru e Ichinoko a opinião deles, e eles mencionam que são fãs da Pop, mas acham que o Knuckle Duster é perigoso. Ela prossegue para entrevistar outros moradores e nenhum deles acerta o nome do rastejador, mas todos o acham esquisito. Eles gostam da Pop porque ela é fofa, mas ninguém confia em Knuckle Duster porque todos têm medo dele. Makoto escreve as respostas dos moradores em seu laptop, mas um vilão chamado Yatsura de repente o rouba dela e dribla sua bola enquanto passa correndo pela multidão. Namomaru e Ichinoko o perseguem enquanto Koichi diz a Makoto para ficar ali, e se prepara para ir atrás deles, mas Pop diz para ele não interferir porque Makoto vai parar de investigá-lo se não recuperar o laptop. Mas ele menciona que quer se exibir como o rastejador. Ele alcança Yatsura e tenta derrubá-lo, mas ele desvia do ataque e chuta a bola em Koichi para arremessá-lo. Mas Ichinoko dispara seu raio óptico e derruba Yatsura enquanto Koichi consegue pegar o laptop de Mikoyu. E quando ela o alcança, ele a devolve, dizendo que o rastejador foi quem o recuperou. Mais tarde naquele dia, Makoto agradece a Koichi por ajudá-la com o estudo, mas ela aperta a mão dele e ativa sua peculiaridade, perguntando se ele é o rastejador. Descobrimos que a peculiaridade dela se chama polígrafo, e permite que ela detecte se uma pessoa está mentindo, mas ela não acertou o nome dele, então ele diz que não é o rastejador, e ela sabe que ele está falando a verdade.
Naquela noite, Makoto luta para completar seu estudo porque não conseguiu coletar nenhuma informação interessante. Pop percebe que os moradores não gostam do rastejador, mas Koichi observa que a maioria dos fãs dela são pervertidos e ele está chateado porque ninguém acerta o nome dele. Vemos Koichi perseguindo um ladrão, mas Pop diz para ele deixar para a polícia porque é perigoso perseguir uma motocicleta. O ladrão usa sua peculiaridade de perna longa para chutá-lo para longe, e ele está prestes a ser atingido por Truck-kun, mas um herói de repente o salva e derruba o ladrão. Koichi agradece por salvar sua vida, perguntando quem ele é, mas ele não acredita que Koichi não o reconheça, revelando que é o herói número 1 da América, Capitão Celebridade. Ele dá seu autógrafo a Koichi, mas ele fica chateado porque escreveu no seu moletom favorito do All Might, mas ele observa que sua assinatura vale mais que a jaqueta. Ele menciona que All Might não tem estilo, dizendo a Koichi para ter cuidado ao brincar de herói, e voa para longe. Vemos um anúncio sobre o Capitão Celebridade, e descobrimos que sua peculiaridade de voo permite que ele viaje pelo mundo enquanto salva inúmeras pessoas. Ele está classificado entre os melhores heróis da América há 10 anos, e anuncia seu plano de trabalhar em Tóquio. Então todos o cumprimentam quando ele chega, se perguntando o impacto que ele causará no país. Pop e Knuckle Duster assistem ao anúncio dele, e o veem levantando um navio enorme do oceano. Então Pop fica impressionada com seus poderes, mas Knuckle Duster sabe que ele tem problemas. Ele revela que o Capitão Celebridade também é conhecido como a Catástrofe porque está envolvido em vários escândalos, e que Knuckle Duster pensa que ele veio para o Japão só porque não pode mais trabalhar na América. Vemos um vilão gigante em fúria. Então todos começam a entrar em pânico enquanto King observa que a peculiaridade de gigantificação proporciona um bom espetáculo. Mas ela sabe que os heróis estão a caminho, então ela se afasta, pensando que pode pegar uma amostra depois de ser derrotado. O vilão começa a destruir os prédios enquanto Koichi ajuda a todos a evacuar, mas ele vê uma garota chorando porque deixaram o cachorro dela para trás. Capitão Celebridade chega e Koichi diz que precisam salvar o cachorro da garota, mas ele explica que não pode se mover ainda porque está esperando a imprensa terminar de se preparar. Koichi decide ir sozinho, mas a equipe do Capitão Celebridade diz que é hora de agir, então ele salva os civis e começa a lutar contra o vilão. Vemos Koichi procurando o cachorro quando o vilão colide com um prédio próximo e ele quase é atingido pelos escombros. Ele consegue encontrar o cachorro e se prepara para levá-lo para um lugar seguro, mas Capitão Celebridade acaba com o vilão e ele começa a cair sobre Koichi. Mas Capitão Celebridade o salva e lhe dá seu autógrafo mais uma vez antes de posar para as fotos. Depois disso, Pop menciona que não houve vítimas graças ao Capitão Celebridade, e Koichi reúne a garota com seu cachorro. Mas Capitão Celebridade diz para ele parar de se envolver com sua roupa ridícula, porque ele está estragando as cenas de ação sempre que aparece na câmera. Naquela noite, vemos pessoas reunidas fora de um prédio que está prestes a desabar porque o ataque do vilão o deixou em péssimo estado. Koichi corre para salvar as pessoas lá dentro e vê uma senhora e um lutador de sumô que ambos machucaram as pernas. Ele sabe que só pode carregar um deles, mas Capitão Celebridade de repente chega e diz que precisam trabalhar juntos. Mas ele leva a garota para um lugar seguro enquanto Koichi luta para carregar o lutador de sumô, perguntando ao Capitão Celebridade por que não fizeram ao contrário. Então ele explica que carregar o sumô o faria parecer mal, e Koichi quase é atingido por detritos caindo, mas Capitão Celebridade os pega e diz à imprensa para tirar as fotos. Ele menciona que agora devem demolir o prédio e sua equipe de torcida começa a se apresentar para ele enquanto ele o destrói com estilo. Koichi acha que parece inapropriado, mas admite que está com ciúmes e não acredita que Makoto estava na equipe de torcida. Ela o vê com Pop e quer entrevistá-los, mas eles fogem e Capitão Celebridade se interessa por ela. Ele menciona que quer conhecê-la melhor, então ela concorda em almoçar com ele, e ele diz que conhece um lugar com uma vista excelente. Koichi acha que ele é um esquisito e Knuckle Duster revela que ele é um mulherengo notório que esteve envolvido em inúmeros processos por causa de seu comportamento. Sua esposa o processou por danos e ele acabou perdendo tudo, mas ainda não aprendeu a lição. Alguns dias depois, vemos Makoto esperando pelo Capitão Celebridade, enquanto Koichi a observa em segredo, mas Capitão Celebridade o vê, dizendo que ela é da agência dele. Ela fica surpresa ao ver Koichi, e ele explica que estava só de passagem, mas Capitão Celebridade diz que eles estão prestes a sair num encontro e voa para longe com ela. Eles chegam ao restaurante onde Makoto diz ao Capitão Celebridade que um vilão acabou de roubar o banco, mas ele não se importa, dizendo que quer aproveitar o tempo com ela. Ela recebe uma ligação e ele diz para ela ignorar, dizendo que a levará a um lugar especial.
mas ela atende mesmo assim, e ele percebe que ela está falando com sua esposa Pamela. Ela revela que conheceu Pamela online, e não acredita que ele esteja aprontando no exterior, dizendo que ele está prestes a ser processado novamente, mas ele de repente sai para lidar com o roubo. Vemos a polícia dizendo para todos ficarem para trás, e Koichi percebe que não pode fazer nada porque deixou o moletom em casa, mas Capitão Celebridade de repente aparece e derruba o ladrão, então as garotas correm para ele. Mas ele diz para elas ficarem para trás porque não tem permissão para estar com elas, e voa para longe com Koichi. Eles tiram fotos juntos e Capitão Celebridade as envia para sua esposa, dizendo que houve um mal-entendido. Koichi percebe que não está acostumado a tirar fotos com homens e Mikoto tem uma ideia, dizendo ao Capitão Celebridade que é hora de uma reformulação de marca. Vemos seu novo anúncio nas notícias, enquanto o repórter observa que ele costumava ser um playboy, mas está usando isso para mudar sua imagem corporativa. Sua equipe menciona que ele se tornou um homem de verdade porque decidiu parar de aprontar, mas Koichi e seus amigos se perguntam o que aconteceu com ele. Depois disso, o pai de Koichi o liga e diz que sua mãe está a caminho para visitá-lo. Então ele fica apavorado, porque sabe que ela vai ficar brava se o lugar dele estiver uma bagunça. Ele observa que ela nunca quis que ele ficasse lá, então ela o fará largar a escola se vir que ele não está bem. E ele lembra que disse a ela que tem uma namorada. Ele pensa que vai se meter em encrenca se ela descobrir que ele mentiu, e se pergunta o que deve fazer se ela quiser conhecer a namorada, mas Pop Blush está ouvindo isso, e ela sai correndo. A mãe dele de repente chega e vê que tudo está bem organizado, então ela percebe que ele está bem, mas menciona que quer conhecer a namorada. Makoto vem visitar e se apresenta como namorada dele, mas a mãe dele de repente o esbofeteia com sua peculiaridade porque sabe que ele está mentindo. Mas Makoto observa que tem ficado de olho nos estudos dele e não descartou a possibilidade de namorá-lo. A mãe de Koichi diz a Makoto para não criar expectativas, mas ela pega gosto por ela por causa do seu charme. Pop também se junta a eles, mas ela fica surpresa ao ver Makoto, então tenta sair. Mas Koichi diz para ela ficar porque ele quer que a mãe pense que ele é popular. Ele está prestes a apresentá-la como Pop, mas ela menciona que o nome dela é Kazuho e diz para ele apenas seguir o fluxo. Knuckle Duster também se junta a eles, mas eles percebem que ele parece decente, e Koichi apresenta a mãe a ele. Ele mostra a ela seu cartão de visitas, apresentando-se como Kuroiwa, e Mikoto também quer ver. Ela percebe que ele trabalha para uma empresa sem fins lucrativos e pergunta que tipo de trabalho ele faz. Então ele revela que reúne voluntários como Koichi e Pop para ajudar o público. Eles não acreditam que ele é um mentiroso tão bom, e a mãe de Koichi acredita nele porque o filho dela sempre gostou de limpar o bairro. Knuckle Duster observa que eles usam a casa de Koichi para as reuniões, e ele até o ensina autodefesa no telhado. Então Makoto pensa que ele deve ser forte e começa a sentir os músculos dele. Ela se pergunta se ele é um herói, mas ele não responde. E a mãe de Koichi diz a ela que é melhor para as pessoas terem vidas comuns porque heróis vivem em prol dos outros. Ela revela que Koichi queria ser herói quando era pequeno, mas ele falhou no exame de admissão do ensino médio porque caiu num rio. Então ela acha que ele não é confiável, mas Pop diz que não é verdade. E a mãe de Koichi pede para ela explicar, mas ela de repente sai correndo. A mãe de Koichi diz para ele ir atrás dela, e Mikoto sugere elogiá-la se ele a alcançar. Pop escorrega nas escadas, mas Koichi a salva, dizendo que ela está diferente hoje. Ela cora ao ouvir isso, mas ele observa que ela parece ter vestido a roupa com pressa. Então ela fica chateada, mas descobrimos que ele estava apenas tentando elogiá-la. No dia seguinte, Koichi mostra a cidade à mãe, e eles chegam ao mercado onde ele vê um moletom especial do All Might. A mãe dele diz para ele não gastar dinheiro com isso, então ele explica que estava só olhando, mas depois que ela sai, ele o compra em segredo. Eles voltam para o ônibus, mas um gato de repente pula em cima dele e Kim injeta a trigger nele. Ela observa que é hora de um passeio surpresa, e o gato se funde com o ônibus enquanto o motorista percebe que perdeu o controle. Knuckle Duster vê o gato, mas sabe que ele não pode lhe dar informações sobre Trigger, então ele considera deixar para os profissionais, mas percebe que Koichi é um dos passageiros. Ele liga para Pop e diz que Koichi está em apuros, então ela corre para o local, revelando que tem um espanador e fita adesiva com ela. O gato começa a se mover com velocidade incrível, então os passageiros começam a entrar em pânico, mas Endymion de repente os alcança e destrói a porta para entrar no ônibus. O motorista explica que não pode fazer nada para parar o ônibus, e Endymion está preocupado porque eles estão prestes a chegar ao distrito comercial. Mas Knuckle Duster usa seu brinquedo de gato para atrair a atenção dele, e o redireciona para a via expressa. Endymion relata essa situação à sua equipe.
Mas ele descobre que a estrada foi destruída pelo vilão gigante e eles chegarão à seção quebrada em 5 minutos. O trailer de sua equipe chega e a heroína Enigma usa sua peculiaridade para transferir os passageiros para o trailer. Mas Kenny observa que está ficando chato, então ela injeta ainda mais trigger no gato, fazendo-o enlouquecer. Ele ataca o trailer e 2 dos passageiros caem, então Endymion pula para salvá-los. Ele persegue o gato porque Makoto ainda está dentro dele, mas ele fica sem combustível e começa a desacelerar. Então sua equipe procura alguém que possa dar a ele seu suco. Koichi se oferece para fazer isso, e sua mãe tenta impedi-lo, mas ele explica que estão ficando sem tempo. Ele pega o suco e corre para o lado de Endymion, dizendo para ele usar para reabastecer seu combustível. Ele diz a Koichi para apoiá-lo enquanto ele avança, mas o gato o ataca com a cauda. Ele diz a Koichi para distraí-lo, então ele se move na frente do gato, mas ele de repente avança sobre ele porque acha que o moletom dele é um brinquedo de gato. E Gineon usa seu Reciproburst para salvá-lo, mas o gato se recupera imediatamente e acelera enquanto ele percebe que estão prestes a chegar à seção quebrada. Ele pensa em usar seu trunfo, mas Koichi de repente avança e consegue embarcar no ônibus. Mas Makoto percebe que ele é o rastejador. Eles chegam à seção quebrada e o ônibus está prestes a bater. Mas Endymion usa sua carga de foguete, dizendo a Koichi para pular para que ele possa salvá-lo. Então ele usa sua peculiaridade para acelerar e salta o mais alto que pode, mas não consegue alcançar Endymion. Mas ele se recusa a desistir e de repente consegue voar. Descobrimos que ele podia voar quando era bebê, mas sua mãe estava preocupada que ele pudesse voar para longe, então ela o esbofeteava para fazê-lo parar. Ele entrega Makoto a Endymion, mas de repente perde o controle e cai no chão. Endymion atinge seu limite e Makoto está preocupada com Koichi, mas ele diz a ela que está bem. Naquela noite, a mãe de Koichi diz a ele que precisa ir para casa, pedindo aos amigos que cuidem dele enquanto ela estiver fora, e ela pergunta a Mikoto se ele tem uma chance, então ela observa que manterá a mente aberta. No dia seguinte, Koichi pratica como voar, mas mal consegue se levantar do chão, então Pop diz que ele precisa de mais treinamento. Ele menciona que conseguiu voar quando salvou Mikoto, mas Pop não acredita nele, dizendo que ele deve ter estado alucinando. Ele diz a ela que realmente aconteceu, mas não se lembra de como fez, pensando que deve ter sido um milagre graças à sua nova jaqueta. Vemos Knuckle Duster no hospital, onde visita a esposa e conta a ela sobre tudo o que está acontecendo em sua vida. Descobrimos que ela está em estado crítico, porque as abelhas de Kin a atacaram, e o médico diz a ele que as coisas não parecem boas para ela. Na escola, vemos Soga perguntando às garotas se conhecem Kin, mas todas têm medo dele, e os amigos dela se perguntam por que ele a está procurando. Mas os professores dizem a ele que tem recebido reclamações sobre ele, então pedem que ele saia. Ele começa a andar pela cidade, mas a amiga de Kin o liga e pergunta por que ele a está procurando. Ela acha que ele parece suspeito, mas ele explica que é apenas um mensageiro, então ela percebe que ele é só um entregador, dizendo que não quer perder tempo com ele. Abelhas de repente saem do corpo dela, então ele tenta usar inseticida nelas, mas não funciona. Moira de repente as queima, e Rap lhe dá um capacete enquanto as abelhas continuam a persegui-lo. Então ele sobe na moto de Rapt e eles fogem para escapar das abelhas. Seus amigos se perguntam se ele se meteu em encrenca de novo e ele explica que não é da conta deles, mas eles acham que as coisas estão ficando interessantes, então decidem ajudá-lo. Voltamos ao hospital onde Knuckle Duster conta à esposa o que o médico lhe disse, mas ele permanece positivo e diz a ela para não desistir. Ela quer que a filha deles, Tama, vá para casa antes que seja tarde, então ele diz a ela para não se preocupar porque ele cuidará de tudo. Ele vê Soga na recepção e pergunta o que ele está fazendo ali, então ele explica que o está procurando. Knuckle Duster revela que Kuroiwa não é seu nome verdadeiro e ele só o colocou em seu cartão de visitas para ajudar as pessoas a entrarem em contato com ele. Então Silas começa a fazer perguntas pessoais, mas Knuckle Duster diz a ele para não se intrometer nos negócios dos outros. Ele revela que investigou Kin e conseguiu rastrear a escola dela, mas acabou sendo atacado. Knuckle Duster fica feliz por ter conseguido obter informações úteis, mas percebe que Soga está preocupado com Koichi e Pop. Então ele menciona que eles não precisam se envolver e explica que novas pistas continuarão a surgir porque Soga já está atraindo atenção. Então ele percebe que é uma isca, e Knuckle Duster diz que ele é perfeito para o papel porque não pode andar por aí vestido de herói. Depois disso, os amigos de Soga dizem a ele para parar de se envolver porque Knuckle Duster é perigoso, mas Koichi de repente o cumprimenta. Moira se pergunta por que ele é tão amigável e o lembra que Soga uma vez o espancou, mas ele explica que muita coisa aconteceu desde então. Kin volta para casa e devolve o cartão de crédito do pai, dizendo que ele está estourado.
Ela começa a assistir ao noticiário com os pais, mas vemos que eles já estão mortos e ela observa que está cansada de morar ali, então decide procurar outro lugar para ficar. Pop recebe uma oferta para participar de um evento, mas ela se pergunta se deve ir porque sabe que não é nada comparado aos outros artistas. Ela teme decepcionar seus fãs, mas pensa que não terá outra oportunidade como esta novamente. Então pede conselhos a Koichi, mas ele não sabe o que dizer a ela. Então pede a opinião de Knuckle Duster e ele diz para ela ir em frente, pedindo a Koichi para ajudá-la. Ele lhes deseja sorte antes de partir e Koichi o acha estranho porque ele não está tão esquisito como de costume. Koichi promete ajudá-la, mas liga para Makoto, que revela que sabe sobre a identidade secreta dela. Então Pop fica brava, perguntando por que ele contou a Makoto sobre isso, mas ele explica que ela apenas tem boa intuição e descobriu sobre eles após o incidente do ônibus. Makoto diz a ela para não ficar chateada, porque não contará a ninguém sobre suas identidades secretas e fará o possível para ajudá-los como parte de seu trabalho. Pop concorda em trabalhar com ela e ela revisa a situação atual, então percebe que Pop foi convidada para um evento ao vivo gratuito que será realizado no telhado de uma loja de departamentos. Ela observa que a praça de alimentação da cobertura abrirá no mesmo dia, então ela pensa que é apenas um ambiente casual onde os clientes podem assistir ao show enquanto desfrutam de suas refeições. Então Koichi diz a Pop que não há nada com que se preocupar, mas ela está desapontada que a apresentação seja como um karaokê, então Makoto diz a ela que eles deveriam levar isso para o próximo nível. Enquanto isso, os civis entram em pânico ao ver um vilão, mas o Capitão Celebridade chega e os derrota enquanto seu esquadrão o aplaude. Descobrimos que ele ganhou popularidade por causa de seu esquadrão de torcida estilo japonês e ele recebe uma ligação de Makoto que revela que a cidade ainda está se recuperando do ataque do vilão gigante. Ele explica que está fazendo o possível para ajudar a todos, mas ela diz que tem um plano que aumentará sua popularidade entre os moradores. Ela liga para os organizadores do evento e diz a eles que o Capitão Celebridade fará uma aparição gratuita, desde que lhe deem crédito. Ela explica que o objetivo de sua equipe é impulsionar a imagem de restauração do bairro, então eles farão de tudo para ajudar a tornar o evento um sucesso. Depois disso, ela observa que usou o nome do Capitão Celebridade para pressionar os organizadores a aprimorar o evento, então agora é um show ao vivo indie. Pop agradece pela ajuda e ela menciona que um superior da loja de departamentos quer que eles criem um conjunto onde os jovens locais cantarão a música tema da loja. Ela lhes mostra um vídeo da música, e Pop acha incrível, mas se pergunta se conseguirá fazer jus a ela, porque nunca colaborou com pessoas antes. Depois disso, os alunos do ensino médio ficam sabendo da colaboração dela com o Capitão Celebridade e prometem trazer seus amigos para apoiá-la. Mas ela não tem certeza se vai se apresentar bem, porque será a primeira vez dela em um palco de verdade, e Koichi diz a eles que ela está sob muita pressão. Mais tarde naquela noite, Kim fica sabendo do evento. Mas de repente ouve um som estranho que a deixa com raiva. Ela não tem certeza do que foi, mas a faz querer arruinar o evento, e sua amiga de repente a chama, dizendo que a outra amiga delas não tem vindo à escola. Mas ela menciona que não sabe de nada, e vemos Knuckle Duster a observando, reconhecendo-a como a vilã que atacou sua família. Koichi se junta a Pop como seu empresário, e eles vão para a sala de conferências onde Makoto os apresenta a uma dupla de ídolos underground chamada Feathers. Ela observa que os outros membros do conjunto chegarão em breve, mas Pop ouve Feathers falando sobre ela porque sua roupa parece barata. Um grupo de dança do ensino médio aparece e sua presidente menciona que eles participarão do evento. Mas Makoto percebe que eles não têm uniforme, então ela se oferece para criar algo para eles. Mas a presidente menciona que não é necessário porque eles acreditam que fantasias não melhorarão sua performance. Uma banda de rock chamada Mad Hatter chega e seu líder menciona que não quer fazer parte do conjunto. Mas ele vê a presidente, e ambos se apaixonam instantaneamente. Então ele decide se juntar ao conjunto, enquanto ela menciona que quer ficar bonita pra ele, e Makoto promete preparar uma fantasia pra ela. Eles começam a reunião, e Makoto menciona que a banda e os dançarinos estão prontos, mas precisam discutir como Pop trabalhará com Feathers. Ela sugere colocar Pop no centro, mas Feathers é contra a ideia porque parecerão cantoras de apoio, e elas sabem que ela não é boa em cantar. Makoto concorda com elas, mas observa que ela tem melhor presença de palco, já que elas não estão acostumadas a se mover enquanto cantam. Então Makoto diz a ela para praticar canto na próxima semana, enquanto Feathers treina com o grupo de dança. Ela explica que uma semana antes do evento, eles verificarão a condição de todos e decidirão suas posições no palco, mas os outros membros de sua equipe querem falar com ela, então ela encerra a reunião dizendo a todos que eles serão as estrelas do evento. Depois disso, Pop recebe o arquivo de áudio de Makoto e ela observa que é hora de praticar, então Koichi diz a ela que pode usar a casa dele o quanto quiser.
Ela canta enquanto ouve a gravação, enquanto Feathers luta para acompanhar o grupo de dança. E a presidente as incentiva a continuar, mas uma delas acaba se machucando. Vemos um verme gigante atacando a cidade, mas o Capitão Celebridade chega e o derrota com um único golpe, dizendo aos civis que o evento de colaboração acontecerá em 10 dias. Uma semana antes do evento, todos percebem que Miyu torceu o tornozelo, então ela não poderá dançar no palco. A presidente se desculpa por tê-la forçado além do limite, mas Makoto assume a responsabilidade porque é ela quem está encarregada do projeto. Ela considera remover Miyu do conjunto, mas fica triste porque ela praticou para a apresentação. Então Pop sugere colocá-la no centro, onde ela não precisa se mover, porque sua gêmea Yun pode continuar se movendo atrás dela enquanto Pop pula. Makoto acha que o plano dela pode funcionar e as gêmeas decidem aceitá-lo enquanto Pop menciona que todos deveriam dar o seu melhor. Naquela noite, Kim vê um anúncio sobre o evento e quer fazer uma aparição surpresa, mas vemos que Taro se transformou e ela planeja usá-lo para causar estragos. Vemos um cantor chamado Harusa se apresentando no palco e todos o aplaudem enquanto o herói Present Mike menciona que a parte da tarde do evento chegou ao fim. Ele observa que o grupo Featherheads será o primeiro a se apresentar esta noite e vemos que Pop está nervosa, mas a presidente diz a todos para se acalmarem. A heroína Midnight menciona que eles parecem perfeitos, e Makoto se desculpa por não ter fornecido uma sala de espera privada para os heróis. Mas Midnight diz a ela que está tudo bem. Present Mike aparece, e ela pergunta a ele sobre Eraserhead, porque os heróis que lutaram contra os vilões instantâneos foram todos convidados para o evento, mas os famosos decidiram não comparecer. Vemos Eraserhead andando pelas ruas e ele espera que um vilão apareça para que ele tenha uma desculpa para pular o evento. Ele de repente ouve uma comoção, então ele entra em ação e vemos Taro em fúria. Eraserhead o restringe, e ele sabe que a peculiaridade de Taro está fora de controle, então ele usa seus olhos para apagá-la. Mas não funciona, e Taro consegue se libertar, então ele tenta subjugá-lo, mas percebe que seus ataques simplesmente escorregam dele. Então ele o prende em uma rede, mas Taro chora ao se lembrar de Pop, e ele libera uma explosão de eletricidade que causa um blackout. Kim pensa que pode obter uma boa amostra dele, mas seu chefe de repente a liga e a repreende por ser imprudente, dizendo que ela está colocando os experimentos deles em risco. Ela menciona que odeia ser repreendida, mas Knuckle Duster de repente aparece, e ele menciona que pode entendê-la porque ele também não gosta de receber ordens. Ele diz a ela que é hora de ir para casa porque a mãe dela está esperando por ela, mas ela pergunta do que ele está falando. Então ele revela que está falando com Tama, que é a dona do corpo dela, mas ela ri dele, percebendo que ele está usando uma arma de choque porque não quer machucar sua filha. Ele começa a atacá-la dizendo que não está usando uma arma de choque comum, porque o choque a matará se tocar em seu peito. Ela pensa que ele está blefando e começa a correr enquanto libera suas abelhas, então ele corre em direção a ela. Mas uma abelha explode, e ela revela que algumas delas têm explosivos. Ela ordena que suas abelhas bomba o ataquem, e ele fica coberto de explosões, então ela pensa que a luta acabou. Mas ela percebe que ele ainda está vivo, e ele observa que ela estava blefando porque apenas a primeira tinha explosivos, enquanto o resto estava cheio de fogos de artifício. Ele percebe que os explosivos a afetam, então há um limite para o número de abelhas bomba que ela pode usar, e ele pensa que ela está blefando, já que sabe que não pode derrotá-lo. Mas ela pula pra longe, então ele a persegue dizendo que ela não pode escapar dele. Eraserhead diz a Midnight que não pode ir ao evento porque encontrou um vilão, mas ele menciona que já cuidou dele, então está apenas esperando o camburão para levá-lo embora. Makoto percebe que a peculiaridade do vilão causou o blackout, e levará tempo para restaurar a energia porque os transformadores da área foram danificados. Ela elabora um plano, dizendo a todos que o Capitão Celebridade retornará com geradores, mas eles precisarão manter a plateia entretida. Os heróis explicam que não podem ajudar porque precisam permanecer em espera até que a situação seja resolvida, mas Koichi de repente aparece e dá a Pop o microfone dela. Ela decide entreter a plateia até que o Capitão Celebridade retorne, então Makoto lhe dá um fone de ouvido, dizendo que ela o usará para se comunicar com ela enquanto estiver no palco. Voltamos a Knuckle Duster enquanto ele recebe uma ligação de uma enfermeira, que lhe diz que houve uma mudança repentina na condição de sua esposa. Então ele diz a ela que irá para o hospital com sua família, e ele continua a perseguir Kim. Pop cumprimenta a todos e diz que a equipe está trabalhando para fazer as coisas funcionarem novamente, então ela pede que esperem até que as luzes voltem. Ela se apresenta como uma artista de rua, mas admite que está nervosa porque é a primeira vez dela no palco. Ela diz aos fãs para pegarem seus bastões de luz e se alinharem nas bordas da plateia para que saibam para onde ir caso precisem de uma pausa para o banheiro.
Ela observa que ainda há tempo antes do evento principal, dizendo a todos para ouvi-la até que a energia volte e ela comece sua apresentação. Feathers observa que ela não é uma boa cantora, mas elas admitem que ela é fofa, e Eraserhead ouve a plateia torcendo por ela, então ele percebe que o evento não foi cancelado por causa do blackout. Taro fica feliz em ouvir a voz dela, então Eraserhead percebe que ele é fã dela, mas ele vê uma abelha extraindo fluido de Taro, então ele tenta se livrar dela, mas ela voa para longe. Kim chega a um beco sem saída e Knuckle Duster a encurrala, mas ela usa suas abelhas para injetar o gatilho em seu corpo. Ele sabe que ela está planejando forçar a passagem por ele, mas pensa que isso enfraquecerá seu controle sobre o corpo de Tama, porque sua mente é formada por um composto do cérebro do hospedeiro. Em um flashback, vemos Tama enquanto ela se prepara para sair para um show, mas Knuckle Duster diz a ela para parar de perder tempo com música. Então ela fica chateada, dizendo que ele não sabe nada sobre ela, e a mãe dela diz para ela se desculpar, mas ela foge e acaba sendo controlada por Kim. De volta ao presente, Kim diz a Knuckle Duster para deixá-la em paz e ela avança enquanto uma abelha lhe dá a peculiaridade de eletricidade. Ela usa para atacar o peito de Knuckle Duster e seu coração para debater enquanto ele observa que não esperava que ela usasse tal ataque, mas ela percebe que também fritou a própria mão. Voltamos a quando Knuckle Duster falou com a pessoa que fez sua arma de choque e ele lhe dá um bilhete, dizendo que precisa de um feromônio que atrai insetos para controle de pragas. O homem não entende por que ele quer isso, mas Knuckle Duster pede para ele adicionar um desfibrilador também porque ele precisa para salvar a vida de alguém. A equipe de Makoto diz a ela que estão prontos para o evento principal, então Featherhead sobe ao palco e as luzes voltam enquanto eles começam sua apresentação. Pop canta com Feathers, e todos apreciam a performance enquanto o dono da loja faz um discurso sobre como ele quer que a juventude os apoie. Todos os aplaudem enquanto eles encerram a apresentação, e vemos Kim enquanto ela percebe que o show voltou, então ela pensa em arruiná-lo. Mas Knuckle Duster a impede, e ela se pergunta como ele ainda está vivo, mas ele diz a ela que não precisa ter ciúmes porque ele a apoiará se ela quiser ser uma musicista. Ele diz a ela para não ouvir as abelhas em sua cabeça e promete ser o melhor pai do mundo, mas ela menciona que o acha irritante. Ela observa que estava gostando do corpo de Tama, então estava cuidando dele, mas ela pensa que precisa procurar um novo hospedeiro e decide arriscar tudo para derrotá-lo. Ela avança e começa a espancá-lo enquanto ele percebe que ela está dando tudo de si porque está usando suas abelhas bomba e eletricidade ao mesmo tempo. Ele sabe que Tama morrerá se ele não terminar a luta logo, e lembra que a perdeu porque não conseguiu lidar com a situação antes que ela partisse, mas ele observa que as coisas são diferentes agora. Ele se concentra nos movimentos dela e desfere um contra-ataque devastador que faz o coração dela parar de bater. Ele observa que o sangue parou de fluir para o cérebro dela, então ela pensa em usar um choque elétrico para reiniciar seu coração. Mas ele a impede e suas abelhas começam a voar para longe, então ele percebe que ela perdeu o controle sobre elas e a remove do corpo de Tama. Ele a joga fora e usa sua bomba de feromônio para atrair as abelhas, matando todas elas em uma explosão massiva. Ele usa seu desfibrilador para salvar Tama e começa a fazer compressões torácicas nela, porque quer levá-la de volta para casa. Os policiais se preparam para levar Taro embora, mas percebem que ele não quer ir ainda, e Eraserhead pede que esperem, prometendo cuidar dele até que ele se acalme. Eraserhead diz a ele que chegaram à melhor parte e Taro fica feliz por poder ouvir Pop, enquanto a plateia percebe que ela é uma excelente artista. Tsukate se pergunta se Taro era um vilão instantâneo, mas Eraserhead menciona que ele é diferente, pensando que ele não entrou em fúria por causa do gatilho. Mas Eraserhead conta a Tsukate sobre a abelha que ele viu, e Tsukate observa que abelhas estavam envolvidas no surto em massa de vilões instantâneos. Vemos um homem com um frasco e ele observa que está mantendo registros, mas ele vê uma abelha voando por perto. Então ele usa sua super velocidade para capturá-la, pensando que pode usá-la para alcançar seu objetivo. Depois disso, Pop assiste a um vídeo do evento e fica satisfeita com sua performance, revelando que recebeu correspondência de seus fãs. Ela assiste novamente e começa a cantar junto e fica exausta, mas Koichi a acha divertida. Um vilão louva-a-Deus ataca a cidade, então todos entram em pânico e Koichi de repente aparece, mas ele apenas foge enquanto o vilão começa a persegui-lo. O Capitão Celebridade chega e ele derrota o vilão, então Koichi o agradece, mas o Capitão Celebridade diz que quer falar com ele em particular. Então eles vão para a casa de Koichi, onde o Capitão Celebridade revela que não concorda com os métodos de Koichi porque ele sempre se mete em encrenca. Ele explica que está apenas tentando ajudar as pessoas, mas o Capitão Celebridade diz para ele agir como um cidadão comum porque ele está apenas criando mais trabalho para ele. Pop pede ao Capitão Celebridade para aparecer no próximo evento,
mas ele explica que não está interessado porque não é pago para fazer isso. Então Koichi diz a ela para perguntar a Makoto. O Capitão Celebridade revela que sua agenda está sempre lotada por causa dela, então ele quer descansar ali para variar, mas Koichi de repente recebe uma ligação dela. Ela pergunta se o Capitão Celebridade está lá e Koichi diz que não, mas ela sabe que ele está mentindo e ela de repente aparece. Ela lembra o Capitão Celebridade dos compromissos dele, e eles voam enquanto Koichi percebe que estão sempre ocupados. Pop acha que eles deveriam ficar longe dos vilões que não conseguem derrotar, pois estão causando problemas para os heróis, e Koichi pensa em carregar uma arma para a autodefesa. Mas Pop acha que não vai acabar bem para ele, dizendo que é melhor ele se ater ao seu papel de sempre. Na delegacia, Tsukachi conta a todos sobre a nova variante de vilões instantâneos, revelando que um médico examinou Taro e descobriu que sua transformação é semi-permanente. Tsukachi revela que prenderam vilões e encontraram um trigger nas amostras de sangue, mas a dose era muito maior que o normal. Eraserhead pensa que seus corpos parecem diferentes por causa de uma overdose de trigger, mas Tsukachi observa que alguém lhes deu a capacidade de resistir, então eles percebem que estão lidando com um crime organizado. Eraserhead observa que os vilões instantâneos são como peões descartáveis, pois não podem fugir e se esconder depois que sua fúria termina, então ele pensa que alguém está tramando nos bastidores. Pop dá as boas-vindas a todos ao evento das lojas de departamento e os apresenta a um grupo chamado Little Sisters, que começa a se apresentar no palco. Anjinho e Capitão Celebridade trabalham em um comercial, e todos acham que está ótimo, mas o Capitão Celebridade observa que não é bom o suficiente, porque seu cabelo cobriu o rosto em um quadro. Todos acham que ele é ridículo, mas Anjinho concorda em fazer uma nova tomada. Voltamos a Pop enquanto ela diz a Mil que o Capitão Celebridade não comparecerá ao evento, e Mil percebe que acabou de fazer uma promessa vazia às Little Sisters porque eles disse que um herói apareceria. Pop apresenta a todos o convidado especial, mas o Capitão Celebridade não está lá, então ela diz que é o Crawler. Ninguém o reconhece e ele não tem ideia do que fazer, então ela diz pra ele apenas fazer algo, e ele decide cantar pra elas, mas escolhe a música que as Little Sisters acabaram de apresentar. As gêmeas não gostam da performance dele, e Yun pede desculpas às Little Sisters, mas elas dizem que está tudo bem, perguntando quando conhecerão o herói. Voltamos ao Capitão Celebridade enquanto todos se preparam para filmar a cena novamente, mas vemos o Homem Estranho observando-os, e ele aperta um botão, o que faz um caminhão aparecer. Ele bate no caminhão de produção e está prestes a esmagar Makoto, mas o Capitão Celebridade a salva. O vilão morcego aparece e Endymion o reconhece, então ele tenta pará-lo, mas o vilão voa para longe. Descobrimos que ele quer se vingar de Koichi, e o Capitão Celebridade o persegue, mas percebe que não consegue alcançá-lo. O vilão ouve Koichi cantando, então ele mergulha para pegá-lo e começa a voar com ele. Mas o Capitão Celebridade consegue alcançá-los e nocauteia o vilão com um único golpe. Koichi começa a cair, mas o Capitão Celebridade o salva, dizendo que ele serve como um bom chamariz. Eles acabam voltando para o evento e as Little Sisters ficam felizes por terem conseguido conhecê-lo. Vemos Koichi limpando sua casa quando ele vê o equipamento de Knuckle Duster, perguntando-se por que ele o deixou lá. Pop revela que ele saiu para o trabalho e Koichi pensa que ele quer que seja limpo, então ele começa a lavá-lo. Ele se lembra da última vez que derrubaram um vilão e ele convidou Knuckle Duster para sair em sua casa, mas ele mencionou que havia algo que precisava fazer. Makoto se junta a Koichi e ela observa que quer entrevistar Knuckle Duster, mas Koichi revela que ele não está lá. Então ela decide conversar com Pop e Koichi fica feliz que elas estejam se dando bem. Vemos Soga observando Tama no hospital e ela acorda perguntando a ele onde está seu pai. Knuckle Duster fica feliz que ela finalmente esteja acordada e ele agradece a Soga por cuidar dela, dizendo que entrará em contato. Ele lhe dá comida, mas ela menciona que sua cabeça dói, então ele diz para ela ir dormir. Ela pergunta a ele sobre a mãe dela e descobrimos que ela morreu quando ele voltou, mas ela estava feliz, pois sabia que ele conseguiu salvar Tama. Ele diz a Tama que ela não pode encontrar a mãe por enquanto, mas a assegura que tudo ficará bem porque ele ficará ao lado dela. Pop pendura um quadro de cortiça na casa de Koichi e ela menciona que o encherá com fotos de shows e cartas de fãs, mas ele apenas o usa para pendurar a bandana de Knuckle Duster. Makoto os visita e ela conversa com Pop novamente enquanto Koichi se lembra dos tempos que passou com seu mestre. Aprendemos que ele sempre o viu como o chefe da casa, mas depois que ele partiu, Koichi não parou de ser o Crawler, porque ele acredita que está tornando o mundo um lugar melhor. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo você na próxima vez.